Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco neste culto dominical, neste culto de adoração ao nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor que mais uma vez nos proporciona momentos tão preciosos como este. Eu gostaria nesse momento de ler a palavra de Deus, que está no Salmo 75, verso 1, que diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Amém. Nós agradecemos ao nosso Deus por você estar mais uma vez conosco, participando desse momento especial na vida da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Aliança, e também os outros amados irmãos e amigos que nos acompanham todos os domingos. Deus os abençoe e que seja um momento de encontro com Deus, um momento em que Deus fale ao seu coração, um momento em que nós possamos louvá-lo e engrandecê-lo no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter um momento de oração e nossa irmã Elisângela vai fazer essa oração inicial. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de te servir. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, de levar a Tua palavra, Senhor Deus, para todos os irmãos, Senhor Deus, para todas as pessoas que nos assistem, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, ó Pai. Amém. Abençoe-nos, Senhor Deus, abençoe a Tua igreja. Amém. Ó Senhor Deus, que nós possamos a cada dia, Senhor Deus, estar mais próximos a Ti, Senhor Deus, buscando cada dia mais santidade, buscando cada dia mais, Amém. Senhor Deus, entregar a nossa vida a Ti, ó Amém, Pai. Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a cada um, a cada lar, a cada família que nos assiste, Sim, ó Pai. Senhor. Toma, Senhor Deus, nossas vidas em Tuas mãos. Te peço, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor, pela vida, Senhor Deus, da nossa igreja, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar a cada um. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Olá, irmãos e amigos, Quarteto Gileade, mais uma vez com muita alegria para participarmos juntos, mesmo que virtual, né, de longe, mas com prazer, alegria, de mais um culto juntos aqui na Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Com o pastor Paulo Roberto. E toda a igreja com muita alegria. Vamos falar de um Deus que nós todos conhecemos. Deus maravilhoso, poderoso, o Deus dos deuses. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até no infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Ele é o Deus de vida, de vitória. Jeová, Ele é o Deus de paz, Deus de glória. Jeová. Ele vai mudar a tua história. Hoje aqui, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até no infinito.
derrotar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Ele é o Deus de verdade e vitória. Jeová, Ele é o Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a tua história. hoje aqui, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Maravilha, glória a Deus. Vamos cantar um hino que eu creio que os irmãos conhecem, muito bonito. Fala de confiarmos que Jesus está conosco diante das tempestades. Sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem preces a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sim, sossegai. Sim, sossegai. Sossegai, sossegai, sossegai. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus nesse momento, e eu queria ler com os irmãos o texto de Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 7. Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 7. Enquanto vocês sabem, nós vamos fazer uma oração. Nosso Deus, esteja, Senhor, nesse momento nos abençoando de uma forma muito especial. Momento que nós vamos abrir a palavra de Deus, palavra viva, inerrante, poderosa, inspirada pelo Espírito Santo. E nós te pedimos, ó Deus, que esta palavra chegue aos nossos corações e faça mudanças, transforme nossa vida, nos confronte com a verdade bíblica e a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, nesse momento agradável do culto, onde nós podemos compartilhar da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto de Gênesis capítulo 15, verso de 1 a 7. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, o patriarca Abrão, aqui no texto, ele ainda se chamava Abrão. Depois Deus mudou o seu nome para Abraão. Foi um servo que Deus trabalhou nele intensamente, sem ele perceber, como assim também trabalha em nós. Deus passou todo o tempo, desde que o chamou, lá de Ur dos Caldeus, lhe fazendo promessas, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, que eles teriam um filho, mesmo que humanamente isso fosse impossível. Nós sabemos, ele era já idoso e sua esposa Sara não tinha condições de ter filho, ela era estéril. Mas Deus faz milagres, porque para Deus nada é impossível. Então a promessa de Deus se cumpriu, mas lá na frente. Mas enquanto essa promessa não se cumpria, Deus estava forjando seu caráter, forjando sua fé, trabalhando na vida de Abraão de uma forma muito impressionante.
Abraão é conhecido como o pai da fé, conhecido também como amigo de Deus. Mas para chegar a esses títulos, muita coisa Deus fez na vida desse homem. Então, nós podemos perceber, irmãos, que Deus, ao longo da nossa vida, Ele começa a trabalhar em nós. Abraão foi o que foi, isso que nós não podemos esquecer. Abraão foi o que foi, irmãos, através da ação poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque se Deus não agisse, irmãos, na vida de Abraão, ou de Abraão, né, ele ficaria lá em Ur dos Caldeus, ele ficaria lá, mas Deus o chama, e ainda disse para ele, você foi chamado para ser bênção. Muito bem, dentro desse contexto, irmãos, e dessa vida que Deus foi trabalhando, este homem de Deus passou, né, por situações adversas, em momentos de desânimo, de prostração, de medo do futuro e de inquietações diversas, assim como você passa também. Por isso que a gente sempre lembra que esses homens e mulheres da palavra de Deus que contam a história dentro da Bíblia, eles são pessoas como nós, é gente como a gente, pecador como nós, e que Deus trabalhou de forma poderosa na vida deles. Mas Abraão, como todos nós, passou por esses momentos de inquietação, de dúvidas, de fraqueza na fé, e ele foi conhecido como o pai da fé, hein? Mas lá na frente, quando ele passou por aquela prova, quando ele ia entregar o seu filho para ser imolado, e Deus disse, basta, porque eu sei que você teme a Deus. O que eu gostaria que você pensasse um pouquinho, é que talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez você esteja passando por momentos de muita inquietação, de muitas dúvidas com relação ao futuro. E como é que está o seu presente? O futuro só a Deus pertence. O passado não podemos voltar. Mas e hoje? Como é que você está? Já parou para pensar nisso? Na situação de Abraão, naquele hoje da vida de Abraão, era um momento de desânimo, de fraqueza, de inquietações, de incertezas quanto ao futuro. E eu queria que você visse comigo, de acordo dentro do texto, 2 momentos marcantes da vida desse homem de Deus, desse servo de Deus, desse homem que Deus trabalhou e que fez dele um homem simplesmente abençoado. Versos 2 e 3 dizem assim: Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eu coloquei aqui, irmãos, que Abrão estava vivendo um momento de desânimo. Tanto que se você por acaso der uma olhadinha aí na sua Bíblia, acima do capítulo 15 está escrito aqui, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Se Deus estava animando, é porque ele estava desanimado, claro. E as razões, digamos assim, são plausíveis humanamente falando. São, digamos assim, até justificáveis, porque o tempo estava passando, Deus já havia feito essa promessa a Abraão. Você vai ser um pai de uma grande nação, que você vai olhar para o céu e você não vai poder contar as estrelas e as areias do mar. Você ainda vai ser pai. Mas como pai, na velhice com uma mulher estéril, para Deus não há impossíveis. Deus prometeu. Agora, eu queria que você pensasse comigo agora, nesse momento de desânimo, em 2 momentos, mas em 2 lugares distintos. Naquele tempo, irmãos, as pessoas não viviam em casas como nós vivemos. Naquele tempo as pessoas eram assim como nômades, e eles viviam em tendas. E um momento de desânimo, um momento de inquietação, de preocupação, de incertezas relacionadas ao futuro, Abrão estava dentro da sua tenda, dominado pelo desânimo e as incertezas com relação ao futuro. A tenda, nesse momento, simbolizava sua prisão, irmãos. Eu quero que você pense agora acerca da sua vida, porque nós temos que contextualizar, trazer para os nossos dias esta palavra para relacioná-la à sua vida.
Será que você está vivendo preso a alguma coisa, a alguém ou a determinadas circunstâncias da vida? Abraão estava lá dentro da tenda e ele olhava para as circunstâncias, para as suas inquietações, para as dificuldades que ele enfrentava e tentava, digamos assim, fazer uma conexão com as promessas que Deus tinha feito para ele. Seus olhos viam apenas as circunstâncias desfavoráveis. Não sei se você esteja vivendo assim, em que você olha preso dentro da sua tenda, que pode ser a sua casa, que pode ser o seu quarto, que pode ser uma situação, ou seja, alguma coisa que está aprisionando você. Medo, incertezas, a fé está claudicando, ou seja, muitas situações, dúvidas, estavam dominando o seu coração e a sua mente. Seu coração estava dominado pelo desânimo e sua fé estava sendo trabalhada por Deus. Mas esse momento era um momento que ele já estava, digamos, em dúvidas acerca das promessas que Deus fez. Tempo de insegurança dentro daquela prisão que era a sua tenda. Já parou para pensar onde eu quero chegar, meu irmão, meu amigo? Já imaginou? Talvez você não esteja dentro de uma tenda, mas o que pode significar essa tenda hoje na sua vida que te aprisiona, que faz apenas você olhar para as circunstâncias negativas e esquecer das promessas de Deus? Diante dessa realidade, Abraão começou a se fechar dentro de si mesmo, não conseguindo ter uma visão positiva do futuro, fundamentada nas promessas de Deus. Deus disse: você será pai de uma grande nação e você vai ter um filho com a sua mulher. Mas o tempo estava passando, como às vezes pode estar acontecendo com você. O tempo está passando, mas e as coisas não acontecem. Irmãos, entendam. Entendam. Às vezes determinadas coisas não acontecem porque muitas vezes nós nos aprisionamos tanto dentro da tenda, ou dentro dos nossos pensamentos negativos, ou dentro da nossa ansiedade, ou dentro daquelas coisas que nos aprisionam, ou uma doença que nos aprisiona, não sei. O que está aprisionando a sua vida no dia de hoje? A exemplo de Abraão, nós podemos lembrar de Elias, o profeta Elias, o homem que foi levado por uma carruagem de fogo, como diz as Escrituras. Mas quando a gente lê o primeiro livro de Reis, nós vamos encontrar Elias amargurado, tomado por uma depressão e vencido pelo desânimo. E muitas outras circunstâncias nós o encontramos dentro de uma caverna. Abraão estava trancado dentro da tenda. Elias estava trancado dentro de uma caverna, dominado pela depressão. Ué, pastor, crente tem depressão? Mas é evidente que tem. A Bíblia está cheia de exemplos com isso. Elias é um exemplo, Moisés é outro exemplo, Asaf é outro exemplo, Jeremias é outro exemplo. É só estudarmos a Bíblia que vocês vão chegar a esta conclusão. E homens que se fecharam diante dessa doença, desse problema, como Elias, e não enxergava absolutamente nada à sua frente. Quando a gente fala de Elias ou de Abraão, a gente lembra de Noemi. Noemi, você lembra de Noemi? Noemi foi uma mulher que tinha marido e 2 filhos. E o que acontece com o seu marido e os seus 2 filhos? Morrem. Então, aquela situação adversa, e a gente pode entender que era uma situação dificílima, irmãos. Perder o marido e os 2 filhos. E aquela mulher foi aprisionada pela amargura, a tal ponto de pedir que o seu nome fosse mudado para Mara. Mara significa amargurada ou amargura. E que ela mostrou a sua amargura até contra o Todo-Poderoso. Se você por acaso ler o livro de Ruth, você vai encontrar isso lá. Uma mulher aprisionada pela amargura. Uma mulher aprisionada pela tristeza. Uma mulher aprisionada, digamos, por todas aquelas circunstâncias. Mas você vai me perguntar, mas pastor, é um motivo, digamos assim, plausível. Ela perdeu o marido e os 2 filhos, claro.
Todos nós passamos por situações adversas. E onde está a nossa fé? Deus estava trabalhando na vida de Abraão, na vida de Elias, na vida de Noemi, como trabalhou na vida de muita gente, irmãos. Em determinado momento da vida de Moisés, Moisés disse para Deus: se tu não fores com a gente, é melhor eu não ir. Aí Deus fala para Moisés o seguinte: minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, irmãos, nós estamos trabalhando nesta noite sobre dois momentos da vida de Abrão, em que ele estava aprisionado dentro da sua tenda, certo? Totalmente perdendo a fé, duvidando das promessas de Deus, olhando para as circunstâncias. E a Bíblia nos diz o que, irmãos? Que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Quando nós entendemos isso, as coisas mudam, meus irmãos. Andamos por fé. Aí eu pergunto: o que está te aprisionando hoje? Talvez dentro da sua casa. Não sei se é uma doença, se é uma situação, são circunstâncias. O que te aprisiona? O que faz com que você não decole na vida? O que faz com que a sua vida não caminhe da forma como Deus quer que caminhe? O que está te segurando? O que às vezes está te escravizando? E se Deus não agisse na vida dessas pessoas, irmãos? Eu não sei o que poderia acontecer com Elias, com Noemi, com Jeremias, com Abrão. Mas aí vem a segunda parte. Não é isso? Vem a segunda parte. Nos versos 1 e 4, vamos lá para o texto de Gênesis. Olha lá, versos 1 e 4. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Ao verso 4. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, se existia o momento da prisão, da tenda, em que ele estava dentro da tenda aprisionado por uma série de circunstâncias, existe um momento da libertação, irmãos, em que Deus começou a agir na vida de Abraão. Primeiro, Deus toma a iniciativa, trazendo a Abraão as lembranças das suas promessas, revigorando a sua fé. Ou seja, Deus vai a Abraão e dá um up nele. Levanta, Abraão. Levanta, Abraão. Ele diz: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu Deus. Será que você se esqueceu disso? Então a primeira, digamos assim, a primeira ação de Deus em relação a Abraão foi Deus lembrá-lo das suas promessas. E eu peço a você agora que você lembre das promessas que Deus te fez, para que você vença a prostração, para que você vença as dúvidas, para que você vença o medo, para que você vença aquilo que te aprisiona, digamos, dentro da tenda. Isso você sabe perfeitamente qual é a sua tenda, onde você está e em que momento ela está te aprisionando. Agora observe bem o verso de número 5. Diz assim: então conduzindo-o até fora, e disse: olha para os céus, e quantas estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Irmãos, a segunda ação de Deus na vida de Abraão foi tirá-lo para fora. Sai da tenda, Abraão. Sai da tenda, Abraão. É a mesma coisa que Deus está falando para você hoje. Se você está preso dentro de uma tenda, seja lá a tenda o que significa na sua vida, Deus está querendo te pegar pelas suas mãos e dizer: sai da tenda, vamos para fora. Irmãos, observe bem. Assim que Deus leva Abraão para fora daquela tenda, a primeira coisa que Deus faz é o seguinte: olha para os céus. Dentro da tenda ele podia ver os céus, irmãos? Não, não podia. Assim, quando nós estamos aprisionados em algum lugar, em alguma situação, ou seja lá o que for, nós não conseguimos olhar para o céu, porque geralmente a gente só olha para baixo.
Não conseguimos olhar para a direção certa em nenhum momento, olhar para os céus. Deus reafirma sua promessa. Só quando Abrão, irmão, saiu da tenda e conseguiu olhar para o céu que as coisas começaram a mover na sua vida. Deus começou a trazer algo simplesmente novo para a vida dele. Talvez seja hoje, irmãos, a hora de você segurar na mão de Deus. Agora, quando Deus te estende a mão para você, diz o seguinte: vamos para fora da tenda. Levanta, sai da tenda. Não fique preso nessa tenda. Saia da tenda e olha para o céu. Olha para os céus. Só quando Abraão saiu da tenda, conduzido por Deus, sua vida foi mudada. Ele olha para os céus, ele ouve a voz de Deus. E vejam o verso 6. Quando isso acontece, olha lá o verso 6. Ele creu no Senhor. Alguém que estava em dúvida, alguém que estava dominado pelo medo, dominado pelas incertezas, com a fé já não muito fortificada, duvidando até das promessas de Deus, quando ele sai da tenda, quando ele contempla os céus, quando ele ouve a voz de Deus, e diz a palavra que ele creu. Por isso é que ele é chamado o pai da fé, porque ele creu. Ou nós cremos, irmãos, ou estamos perdidos. Ou nós acreditamos na sua palavra escrita, ou nós estamos perdidos. Se nós ficarmos prisioneiros dentro das nossas tendas, dentro das nossas cavernas, jamais poderemos ver os céus. Ele não estava mais desanimado. Ele foi revigorado, foi restaurado. Completamente. Da mesma forma, irmãos, Deus agiu na vida de Elias. Deus viu Elias lá dentro daquela caverna e Deus mandou um anjo e disse o seguinte: Elias, levanta e sai daí. Sai daí. Da mesma forma, irmãos, Deus trabalhou na vida de Noemi e de uma forma que nós nunca imaginaríamos. Deus deu ao que a Noemi? Deu Ruth, uma nora com uma sogra. Imagina aí, né? Nora e sogra, quando Deus está, gente, tudo funciona. Até nora e sogra viverem juntas e bem, como foi o caso. Deus faz milagres, irmãos. Deus faz coisas extraordinárias. Mas Deus estava trabalhando na vida de Noemi, apesar de Noemi viver como Mara, como uma pessoa amargurada, vencida pela amargura, dominada pela amargura, escrava da amargura. Deus estava trabalhando na vida de Noemi. E o que aconteceu? Ruth a amou de tal maneira que esteve com ela. E ela casa Ruth com Boaz. E nasce aquela criança. E quando você vai para o final do livro de Ruth, você vai ver lá Noemi totalmente mudada e transformada com o nascimento daquela criança. Irmãos, Deus está trabalhando. Deus trabalhou na vida de Abraão. Deus trabalhou na vida de Elias. Deus trabalhou na vida de Noemi. Deus trabalhou na vida de todos os seus servos e servos. E ele não mudou, continua. Mas, irmãos, entendam. Existe um momento da nossa vida que nós precisamos perceber se nós estamos escravos, estamos dominados, estamos presos dentro de uma tenda, ou dentro de uma caverna, ou dentro de uma amargura, ou dentro de uma depressão que te segura. Será que você está satisfeito com essa situação? Será que você gosta da escravidão? Ou você quer ouvir a voz de Deus e dizer o seguinte: vem cá e vamos comigo para fora da tenda? Ou você quer ouvir a voz de Deus como Deus falou com Elias: Elias, levanta, come e sai dessa tenda. Ou sai dessa caverna. E Deus também transformou a vida de Noemi, arrancando das garras da amargura, até contra o próprio Deus. Como eu disse lá no início, eu não sei se essa é a sua realidade hoje. Se você está preso dentro de uma tenda como Abraão, cercado por todas as circunstâncias, inquietações e dúvidas e medo, e qual vai ser o meu futuro? Mas deixe-se levar para fora da tenda. E fora da tenda, Deus fala: olha para o céu. Olha para o céu. Não adianta, irmãos, você ouvir essa mensagem, ouvir essa voz de Deus, não é a voz do pastor,
A voz de Deus, porque a palavra é de Deus. E você ouvir tudo isso, Deus está te tocando o coração e você continuar dentro da tenda. E você continuar dentro da caverna. E você continuar preso a determinadas situações que talvez esteja na sua vida, em que você precisa tomar decisões, tomar posturas, levantar e sair. Pastor, isso é difícil. É difícil, mas tem um Deus que te segura pela mão, que te arranca daí, se você assim o quiser. Deus quer nos conduzir para fora da tenda. Deus quer restaurar as nossas vidas. Deus quer mudar a sua história, mudar a sua sorte, mudar a sua vida. Mas saia da tenda, saia da caverna, saia daquilo que te aprisiona. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha confrontado a sua vida nesta noite de uma forma poderosa e toda especial. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, com muita alegria, Quarteto Gileade, nós queremos agradecer ao pastor Paulo Roberto, nosso querido amigo, companheiro, o irmão Uerles, por nos dar esta oportunidade de participarmos juntos deste culto maravilhoso. Receba o nosso abraço e a nossa declaração de desejo de estarmos juntos em breve, assim que passar todo esse momento terrível que nós estamos vivendo, estarmos juntos aí presencialmente falando para adorarmos a Deus juntos. Um abraço à igreja, um abraço, pastor Paulo Roberto, do Quarteto Gileade. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 calma. tudo isso vai passar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar Um grande abraço, Deus abençoe. Meus queridos irmãos, nós estamos finalizando esta celebração, este culto ao Senhor, nosso Deus, neste domingo, agradecendo a sua participação, de você estar junto conosco em todos os domingos, os nossos irmãos da IPNA e os nossos irmãos e amigos que nos acompanham todos os domingos. Gostaríamos de agradecer a participação do Quarteto Gileade, que sempre, de uma forma muito carinhosa, nos ajuda quando nós estamos precisando, como é no caso de hoje. Nós não pudemos contar com a presença do nosso irmão Moisés, né, devido a algumas questões que ele não pôde estar conosco. Dizemos ao nosso irmão que nós sentimos muito sua falta, uma pessoa muito querida para nós. Agradecer aqui a presença de Elisângela e de Adriano, também estão sempre conosco, né, nessas gravações. E lembrar os irmãos que o nosso conselho reunido colocou uma previsão para os nossos cultos presenciais, o retorno aos cultos presenciais, no dia 22 de novembro.
às 9 da manhã, apenas às 9 da manhã, nós, assim, se Deus permitir, nos retornaremos nessa previsão para o dia 22 de novembro, às 9 da manhã. Então, aos nossos irmãos da IPNA e a você que nos acompanha, que não seja membro da nossa igreja e quer fazer uma visita à nossa igreja, que você se sinta à vontade, será um grande prazer te conhecer, talvez pessoas que eu não conheça e outros que eu já conheço que queiram visitar a nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, e nunca se esqueça do endereço da nossa igreja, Travessa Zélio de Moraes, 258, ali na Parada 40. Travessa Zélio de Moraes, 258, Parada 40. Que Deus a todos abençoe, nós vamos orar, finalizando e impetrar a bênção do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela participação dos nossos irmãos, para aqueles irmãos que nos acompanham todos os domingos, sejam os membros da nossa igreja e outros irmãos e amigos que também estão conosco todos os domingos. Agradecemos pela participação dos nossos irmãos do Quarteto Gileade, pedindo ao Senhor uma bênção para a vida do Moisés, para a vida de todos os irmãos, e que possamos ter, Senhor, um final de domingo tranquilo, uma noite reparadora de sono e uma semana abençoada na presença do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai bendito, a graça de Jesus, nosso único e eterno Senhor e Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém e amém.